E eu que tava pensando em fazer um canal de opinião. Eu tava pensando comigo assim, onde que eu vou conseguir as melhores informações? No Twitter? No Em Alta? Com certeza lá tem tudo. Eu fui lá, procurei, tava fora de ar. Mas isso é assunto pra outra história. Daí eu procurei mais um pouco e eu descobri que o Twitter caiu. Ele foi tipo banido, bloqueado no Brasil. E pior, quem se atrever a mexer com VPN pode ser considerado um criminoso. Mas pra gente entender essa história, a gente tem que voltar mais ou menos a 2 semanas atrás, 17 de agosto de 2024. O Elon Musk anunciou o fim do escritório do X, o antigo Twitter, no Brasil. Todos os funcionários não sabiam de nada. Sendo assim, o Twitter ficou sem um representante legal aqui no Brasil. E dia 28 o STF intima o X e o Elon Musk no próprio Twitter. É como se eu fosse no servidor do Discord do Goulart e falasse que ele tá tudo errado. Então, nessa intimação, o STF determinou um prazo de 24 horas pro Elon Musk, ou o pessoal do Twitter, apresentar uma equipe aqui no Brasil. Caso isso não fosse correspondido do jeito que o STF queria, o Twitter seria bloqueado no Brasil. E foi isso que aconteceu. Parece que não é só mais o STF ou o Twitter, não, é mais uma briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Mas eu tenho medo de falar sobre isso, então... Arregou. Sem contar que o STF bloqueou todas as contas bancárias da Starlink para cobrar multas do Twitter, sendo que o Elon Musk é só dono de 40% dessa empresa. Então isso daí indica mais ainda que é um assunto pessoal do que um assunto profissional e político. Bom, e a minha opinião sobre isso tudo, eu sinceramente não usava muito Twitter, fazia, sim, sinceramente mais de 5 anos, mas igual eu tava falando pra vocês, eu pensei em fazer um canal de opinião. Semana passada eu tava pensando assim, fazer algo diferente, porque todos os canais que eu tinha feito, nenhum tinha ido pra cima, e o canal de opinião é algo que tá sempre em alta, e eu gosto de trabalhar com notícias e coisas assim. Criei coragem, fui lá, fiz o canal todo certinho aqui do Mr. Sant, e quando eu fui procurar as notícias, tava fora. E pra piorar, pensei que era só aqui no Brasil que tinha caído, alguma coisa assim, eu liguei a VPN e fui lá ver. E daí depois eu me deparo com uma notícia que quem usar o Twitter na VPN pode ganhar uma multa de 50 mil reais. E minha opinião é que eu não tenho dinheiro pra pagar tudo isso.